pergunta, não sei se você já comentou sobre isso. Você pediu pra gente fazer um trabalhinho, né, na última aula, e eu não achei lugar nenhum no Ava para postar. Não, eu acabei mudando de ideia. Eu só esqueci de avisar vocês. Como era feriado, pensei, eu olhei no calendário, eu já estava preocupado que só tinha o carnaval de feriado mais prolongado, eu pensei, vou dar uma colher de chá e vou deixar para depois o trabalho. Então, vou postar hoje o trabalho. Mas é o mesmo, né? Que eu já fiz. Tá. Já fez o trabalho? Sim. Vai ter que dar uma mudadinha, então. Nossa, que trabalho do que, gente? Me Não, ajude a lembrar. eu ia postar, mas eu não postei, tá? Era um trabalho para vocês fazerem uma escusa. Eu falei que eu ia preparar uma nomeação para vocês, né? Então, eu até abrir aqui a nomeação. Então, deixa eu compartilhar aqui. Vocês serão nomeados. Uma ação aqui envolvendo o fulano de tal, o ciclano de tal. Vocês serão o contadorando da Silva e vocês vão analisar essa nomeação. As nomeações são simples, assim mesmo, tá? Elas vêm para só indicar quem é o perito nomeado, indica a figura do aceite ou não, né? Para liquidação de sentença, nomeia-se o perito contador tal, CRC tal, e-mail tal, intime-se que o perito diga se aceita o encargo e, conforme o caso, apresente propostas de honorários. Sendo apresentada a proposta, digo a parte em 15 dias, considerando que os honorários deverão ser adiantados pela ré, dada a sucumbência em fase de conhecimento. Aqui, esse trechinho é muito específico ao processo. Quem que vai ser o responsável por suportar o ônus da perícia. Mas as duas partes podem se posicionar em relação ao honorário apresentado. E indica diligências, então, para informar as partes e ao perito, e daí o perito vai ter todo aquele pequeno trabalho, né? Vocês lembram que eu comentei na aula passada? Os 5 dias. Dentro de 5 dias, fazer a leitura, pelo menos prévia do processo, lembrando que o ideal é que a gente faça uma leitura total, nada de fazer leitura parcial, ficar folheando só, porque a chance de dar errado a proposta de honorário se torna muito grande. E responder ao perito, então, ao perito não, ao juiz, se aceita o encargo, aceitando, vai ter a proposta de honorário sendo apresentada. Grandiosos 5 dias na vida do contador, né? Então, eu vou passar. Então, o que você vai ter que mudar, provavelmente, Kathleen? Essas figuras. Eu vou colocar o nome. Provavelmente você pôs o seu nome. Professor, mas eu quero colocar o meu nome. Tudo bem, não tem problema. Mas vocês vão precisar indicar qual processo que é. Fazer o cabeçalho do processo. Que é com esses elementos aqui. Qual o processo que é, o número propriamente dito, que tipo de processo que é, né, que é um cumprimento de sentença entre o autor, no caso aqui é exequente, e o executado, que seria o réu, para você conseguir deixar o cabeçalho no modelo padrão jurídico, né?
professor, eu usei o modelo do slide que você mostrou no última aula. Ele é praticamente a mesma coisa. Entendeu? Mas dá para colocar ele, professor? Porque eu também fiz. Sim. A única situação é que vocês só vão alterar os dados. Espera que eu estou abrindo o slide. Só um pouquinho. Se eu não me enganar, no slides ali, não, acho que não tem nenhum dados assim. Tipo, o número do processo, essas coisas. Não tem, eu coloquei tudo XX, assim, daí só preenchi daí com o meu nome. Daí eu inventei uns ali. Estamos chegando no slide. Vamos lá na última página. Letra bem grande aqui, né? Aqui, vocês estão falando que está em branco, é justamente os dados que vocês vão pegar na nomeação. Então, excelentíssimo juiz da... Aí vocês vão ter que olhar que vara que é. Opa, primeira vara civil de Araucária. Isso aí eu inventei, professor. Porque não tinha o trabalho postado, né? Número do processo. Aqui, ó. Processo, número. Esse aqui é o dado mais importante. Todos os processos, eles seguem amarrados pela numeração, né? Aí a ação, é o que eu falei, é uma execução de sentença, um cumprimento de sentença. O autor vai ser aqui fulano de tal, o executado ciclano de tal. Aí aqui vocês ou colocam vocês ou colocam os dados da nomeação e fazem a recusa ou a recusa por impedimento ou por suspeição. Mas é nesses moldes ali mesmo, tá? É esse o padrão que a gente utiliza. Mas eu vou postar daí essa nomeação para vocês terem a base para o trabalho. O mais perdido é para fazer um modelo de petição, então. Não é o modelo, vocês vão peticionar referente a essa nomeação, indicando, olha, eu não posso atuar nesse processo por esse motivo. Aí o motivo vocês vão levantar. Tem várias hipóteses, né? Sim, eu chego a lembrar dos motivos. São ou os impedimentos ou suspeição. E até impedimento, acho que divide em mais de um tipo, não é? É uma coisa assim. E tem um tal de impedimento legal e impedimento... Esqueci o outro. Técnico científico. Técnico científico. Esse é o mais comum que o pessoal usa. Todo mundo fala que está cheio de trabalho. Aí, no final da aula passada, o pessoal falou, professor, aquela questão, essa, né, na verdade, todas as respostas são certas. Eu falei, vou corrigir na próxima aula. Eu achei a resposta certa. Eu achei a resposta certa depois que eu errei a questão. É um detalhezinho que mata. Praticamente uma palavra. É isso mesmo, professor. É por causa dessa palavra aí que eu não assinalei a questão. Então, impedimento ou suspeição são situações fáticas ou circunstanciais que impossibilitam o perito de exercer regularmente suas funções ou realizar atividade pericial em processo judicial ou extrajudicial, inclusive arbitral.
aqui, se a gente pegar, nada mais é do que o item 22 lá da NBCPP, né? Ele diz, ó, o que é uma situação de impedimento ou suspeição? E aqui ele traz, assinale a alternativa que não corresponde a casos de suspeição a que está sujeito o perito do juízo. Cuidado com isso aqui. Que ela faz com que uma alternativa esteja errada por uma palavra. Vamos ver. Quando houver qualquer interesse no julgamento da causa em favor de alguma das partes. Isso é uma suspeição para o perito do juízo? Sim. Sim. E aqui a que está errada, né? Eu vou adiantar. Quando, após contratado, verificar a ocorrência de situações que venham a suscitar suspeição em função da sua imparcialidade ou independência, e dessa maneira comprometer o resultado do seu trabalho. Então, uma puta cara de suspeição, isso? Ou não? Fiquei na dúvida agora. Eita. Será que é suspeição? Lembrando que suspeição não é só suspeição do perito nomeado. Pode ser do perito contratado, ou seja, do assistente técnico. E aqui leva ao assistente técnico. Perito do juízo é contratado? Não, né? Perito do juízo é nomeado. Pode ver que eu fechei. Vou ver se eu consigo abrir rapidinho aqui. Pode ver que o próprio juiz utiliza a palavra nomeia para poder indicar quem vai ser o seu perito. Quem pode contratar, e se assim o desejar, né, não que seja obrigatório, são as partes. Então, aqui é, sim, uma suspeição das partes, do perito nomeado. Aí, eu sei, ser herdeiro presuntivo ou donatário de alguma das partes ou de seus cônjuges, perfeito, suspeição que enquadra o perito do juiz. Aconselhar de alguma forma parte envolvida no litígio acerca do objeto da discussão, também está enquadrado lá no item 23, né, da NBCPP 01, e ser devedor ou credor em mora de qualquer das partes ou de seus cônjuges, de parentes desses, em linha reta ou colateral até terceiro grau, ou entidade das quais façam parte do seu quadro societário ou direção. Também é impedimento que se enquadra a perito do juízo. Viram como esse tipo de pergunta ela é perigosa? Ó, uma palavrinha para acabar com a alternativa. Ah, professor, mas questão na área de perícia é assim? 90% das questões são definidas por pequenos detalhes. Mas por que o elaborador faz isso, professor? Lembram que eu comentei que a gente tem que fazer leitura do processo com atenção? Lembram? Questões nesse padrão, nessa formatação, também fazem métrica, também fazem mensuração de
atenção na leitura. Então, ele acaba fazendo de maneira involuntária, né? Não é involuntária, involuntária é algo que não cai bem a palavra. De maneira indireta, a métrica de atenção concentrada. Então, cuidado, gente. Questão de perícia é todas perigosas desse jeitinho. E hoje falaremos um pouquinho sobre uso de trabalho de terceiros, material de prova emprestada e um pouquinho sobre quesitos. Quesitos, para mim, é um dos elementos mais importantes, mas não existe um padrão. E, professor, como assim? Cada um pode perguntar da maneira que achar melhor. Só que ele é importante porque é o norte do trabalho do perito. Ah, professor, então a gente tem que dar total atenção aos quesitos? Sim, inclusive no laudo não pode ter nenhum quesito apresentado sem resposta. Por isso, a importância. Mas primeiro vamos falar do trabalho de terceiros. Pode um perito utilizar de trabalho de terceiros? Vamos usar de auxiliares, de especialistas? O que vocês acham? Sim? Pode, né, gente? É livre a utilização de auxiliares. Até porque senão não existia equipe técnica, não existiriam profissionais suficientes para atender as demandas da justiça. Então, o perito pode, mas com uma característica. O perito não transfere sua responsabilidade porque delegou tarefa a auxiliares ou especialistas. Então, a gente pode fazer, sem problema nenhum, a utilização de auxiliares. Porém, quem assume total e completa responsabilidade pelo resultado final, o perito. Se está comprometido na perícia, se vai, então, emitir opinião, responderá por ela integralmente. Ah, o meu auxiliar fez caquinha. Quem vai responder é você. Então, eu confiei no meu auxiliar, não conferiu o trabalho dele, emitiu o laudo com a minha opinião, baseado nesse cálculo errado. Abraço. Quem vai responder civil e criminalmente é você. Nossa, professor, então não vale a pena o perito contratar ninguém para trabalhar com ele? Não, não é bem isso. Ele tem que ser criterioso nesse processo e tem que acompanhar os trabalhos. Não foge muito do profissional contador. O contador ele também é responsável por sua equipe, mas as implicações na área da perícia são maiores do que a do contador. Então, por conseguinte, se desejar utilizar ou se precisar utilizar trabalho de auxiliares ou de outros especialistas, deve certificar que esses são capazes de prestar a atividade de maneira satisfatória. Então, é, sim, muito grande o risco quando a gente delega essas tarefas, mas se torna necessário. Se a gente quiser
ter um escritório de perícia com um volume de trabalho satisfatório, com receita satisfatória, a gente vai precisar de equipe técnica. Então, a gente vai precisar de rigor e acompanhamento. É preferível não opinar do que fazê-lo sem um grau satisfatório de conhecimento sobre a capacidade dos delegados. O que isso quer dizer? Preferível não opinar. O opinar aqui vem do responder à dúvida litigiosa. Se a minha equipe não está pronta para atender uma determinada demanda, preferível não assumir o encargo, ou mesmo, às vezes, a equipe está muito atarefada, também eu não assumo o encargo, para não correr o risco de ou não entregar o trabalho, ou entregar de maneira mal feita. Lembrem-se do que eu falei na aula passada. Para o perito, é muito melhor fazer a recusa de um trabalho do que entregar um trabalho mal feito ou deixar de entregar um trabalho que ele assumiu como compromisso. Então, o perito não só deve exercer a rigorosa seleção, mas também procurar ele mesmo testar a validade das tarefas. Sempre ele vai ter que estar acompanhando e verificando o resultado dos processos, para que ele consiga testar se aquelas respostas estão corretas. E se ele vai se socorrer de um especialista, então, eu preciso, para fazer um trabalho junto comigo, um engenheiro ambiental. Pode ser que eu não tenha esse profissional na minha equipe, né? O que eu posso fazer? Contratar um especialista para me ajudar. Se eu for fazer essa contratação, tenho que ter confiança, referência, conhecer o trabalho desse profissional que eu estou contratando. Para evitar de ter qualquer erro no trabalho desse especialista que venha comprometer o resultado do meu laudo. Também é outro ponto bem perigoso. Então, os auxiliares de menor relevância também precisam ser bem selecionados, principalmente de acordo com a característica do trabalho que vai ser realizado. Como assim, professor? Aí eu vou me especializar em revisão de contratos bancários. Adianta eu contratar alguém que não gosta de matemática? Hoje vocês estão tão participativos, gente. Estou impressionado. É o clima do carnaval ainda, professor. Vocês devem estar de ressaca, então, só pode? Ninguém quer falar comigo hoje? Vou começar a derrubar uns para ver se estão assistindo TV ou se estão me assistindo. Pode? Vou sortear aqui, vou começar a derrubar para ver se voltar é porque está assistindo a aula. Ninguém me responde, brincadeira. Muita sacanagem, professor. É nada, sacanagem. Não sei se eu fazer comigo, me deixando falando sozinho. Então, como o perito não delega responsabilidades porque delegou tarefa, precisa selecionar com muito rigor os auxiliares e especialistas que ele possa confiar as atividades. Então, não é porque ele delegou tarefa que ele delega responsabilidade. Responsabilidade é sempre de quem? Do perito. Qualquer problema, quem vai responder é o perito. Então,
muito cuidado. Então, cautela para eleger com o máximo rigor os que ajudam nas tarefas. Quem vai realizar cada atividade. Como eu estava comentando, que ninguém me respondeu, né? Vou contratar alguém para me ajudar com revisão de contrato bancário. Vai adiantar eu contratar alguém que não goste de matemática? Tem chance de dar certo isso? Muito pouco, né? Sim, sim, professor. Assim como eu vou contratar alguém para me ajudar na redação dos laudos. Vai adiantar eu contratar alguém que não goste de escrita, principalmente escrita jurídica. Também não vai dar certo. Tem que fazer um filtro muito bom em quem é um contrato para ajudar em cada uma das atividades ou em grupo de atividades, né? Porque sobra pro perito, né? O perito responde legalmente por todo esse processo. Ah, pode dar problema? Sim, bastante. A gente vai ter uma aula falando das penalidades, né? E, como todo trabalho contábil, na perícia a gente tem os riscos envolvidos. Então, assim como os serviços contábeis, como qualquer outro, possuem margens de risco. A perícia, todavia, o risco tem muito mais significação, pois pode levar a uma opinião errônea, produzindo, então, uma prova falsa e lesar o direito de terceiros. Aqui que também corre o risco do contador nas suas penalidades. Ele pode muito bem ser acionado civilmente pelas suas imperícias, tá? Reparação por danos materiais. Então, o perito não pode errar. Simples assim, né? Fácil? Gera um pouco de medo, não gera? Gera. Eu sei que nos primeiros trabalhos a gente fica extremamente inseguro. Então, para isso, ele tem que precaver-se de todos os meios que estão ao seu alcance para fazer as corretas emissões de opinião. Um bom exemplo. Eu acabei fechando de volta. Reparem o assunto envolvido no material que vocês vão fazer a escusa. Previdência privada. Todo mundo mexe com previdência privada? É algo fácil? Um assunto, bacana, previdência privada é fácil, eu vou fazer a revisão do cumprimento de sentença. Não é todo mundo, né? Então, quem assume esse encargo tem que tomar um certo cuidado na sua elaboração. Justamente, vai ter que buscar todos os meios que estão ao seu alcance para evitar o erro nesse tipo de matéria. Professor, mas eu não me sinto seguro para mexer com previdência privada. O que eu faço? Faço a recusa, aí por impedimento técnico-científico. Posso assumir muito bem que previdência privada não é uma matéria do meu domínio. Simplesmente eu alego, olha, não, meu domínio é a área tributária, então previdência privada não é um assunto do meu conhecimento.
Então, tais precauções devem ser adotadas, principalmente com relação aos seguintes fatores. Tempo atribuído. Ó, lá vem os 5 dias de volta para sacanear nossa vida. Somente aceitar a tarefa em tempo hábil para que possa desempenhá-la com rigor. Portanto, deve-se dimensionar a tarefa e, se o tempo atribuído for incompatível com a necessidade e dedicação à execução do trabalho, pode solicitar prazo maior. Foi negado prazo maior, você pode recusar o trabalho. Então, é importante, dentro daqueles 5 dias, fazer uma boa leitura do auto, ver o trabalho que vai ter que ser feito para verificar se o tempo que está sendo disponibilizado para vocês é suficiente ou não. Inclusive, daí para vocês poderem também precificar isso, né? Então, tempo, vocês sempre têm que trabalhar com tempo hábil. Ah, o juiz determinou um prazo muito curto. Solicita-se prorrogação do prazo. E pode acontecer isso? Sim, e às vezes é bem comum. Porque, lembrando, o juiz, já no deferimento da perícia, vai ter que indicar um prazo de entrega do laudo, antes de qualquer avaliação do perito. Então, pode ser que ele faça uma avaliação errada desse prazo. Segundo risco, plano de trabalho. Então, o perito deve elaborar um plano amplo e competente para a execução da perícia e escolher os melhores critérios, as melhores ferramentas para o desempenho desse plano. A gente vai passar na próxima aula para o planejamento da perícia, que é nada mais a definição de um plano de trabalho, onde a gente vai determinar todo o material que a gente vai coletar, todos os testes a serem realizados, quanto tempo eu vou levar para responder os quesitos, fazer a revisão e a entrega do laudo. Tudo isso deve estar mensurado em um plano de trabalho. Eu mostrei para vocês, né, sobre o plano de trabalho, sobre a precificação do plano de trabalho. Eu lembro que eu mostrei para vocês uma planilhazinha que eu uso. Tá aqui. Então, todos os possíveis passos para a realização de um trabalho pericial, onde eu vou colocar as horas estimadas para cada material, para cada perícia, e, por consequência, a precificação. Então, o plano de trabalho é muito importante. E por que ele se torna algo arriscado? Por que ele está aqui no grupo de riscos da perícia? Quanto tempo eu tenho mesmo? Acho que foi todo mundo ver novela, jornal. Ninguém está mais na sala. Estamos aqui, professor.
O Valtinho escutou de longe e correu para a frente do computador para responder. Bom, obrigado, Valtinho. Pelo menos você voltou correndo para responder. Eu estou assistindo no celular, você faz com isso. A gente tem aqueles 5 dias para fazer tudo isso. Então, por isso, o plano de trabalho é um risco e bem significativo na perícia. Pode ser um risco para a execução do trabalho, eu posso subestimar o tempo e não ter tempo suficiente para realizar, ou um risco financeiro, porque eu posso mensurar menos trabalho que o necessário e acabar ganhando menos, né? O desempenho também é outro risco. Então, no desempenho e execução do plano, o perito deve usar sua autoridade para que tudo que lhe seja oferecido a tempo e completamente, ou seja, os elementos materiais de exame devem ser satisfatórios. A gente não pode usar de meios que dificultem toda a coleta de documentação, dados materiais. Então quer dizer que um perito ele tem que ser, vou falar até um termo, seria o ideal, vigoroso no trabalho? Uma certa rispidez? Não. O perito ele tem que saber todos os caminhos legais para exigir as documentações. Então, preciso do livro diário. Não vou ligar para a parte, não, é tudo via documento judicial. Faço um termo de diligência, a gente vai ver para frente sobre esses termos de diligência. Então, a gente cobra da maneira que assegure que a documentação chegue às nossas mãos. Um apoio exigente. Então, nos casos, por exemplo, sistemas informatizados e muitas entradas em computadores não possuem documentação. Então, caixa eletrônico de banco. Então, exigir rigoroso apoio de programação para verificação. Então, a gente busca o melhor profissional possível para que consiga fazer levantamentos que a gente não tenha domínio. E como assim, professor? Então a gente precisa precisa levantar documentos que sejam de movimentação eletrônica. Pode ser que a gente não tenha tanto domínio em informática. É um problema? Não, desde que a gente tenha apoio de qualidade. Não, eu preciso fazer uma verificação da regularidade de um título. Então, vou ver se ele segue todos os padrões definidos em lei e ele foi assinado por uma determinada pessoa. E eu não entendo nada de assinatura. Vou buscar um profissional que me assessore nisso. Alguém que tenha domínio de grafotécnica. Então, a gente vai buscar. Não conheço, busco alguém de confiança que conhece. Professor, Diga, Kelly. Quando eu for precisar de algum assistente, eu tenho que passar essa pessoa para o juiz? Não, a equipe é nossa. Digamos, eu tenho a minha equipe, posso cuidar dela sem problema nenhum. Admitir, demitir, substituir, trocar de função. Isso é de pura competência do perito. Porém, a responsabilidade é toda do perito. Então, eu contratei esse apoio e deu caquinha, o apoio não vai sofrer nada. Quem vai sofrer é o perito.
E no caso, se o assistente se enquadrar naqueles impedimentos, suspeição, aí eu tenho que passar para o juiz. Aí sim. Aí a equipe está com problema, né? Aí, de maneira indireta, o perito pode ser influenciado, pode sofrer interferência no seu trabalho. Ninguém passa isso bem. Infelizmente, né? Então, o apoio também é algo que é considerado risco. Resguardo de informações. Então, todo informe fornecido com base em conhecimentos de serviço ou conhecimentos de fatos que seja relevante para o julgamento deve ser colhidos em depoimentos por escrito e assinado pelos depoentes, testemunhadamente. Como assim? Então, a gente vai analisar uma determinada operação de empréstimo entre partes. Mas o processo não foi tão bem formalizado. Posso utilizar do depoimento. Porém, para que esse depoimento seja válido, ele tem que estar transcrito e assinado por quem relatou. Aquele ateste, olha, foi isso que realmente eu falei. E, de preferência, com testemunha acompanhando. Se possível, as melhores testemunhas são os assistentes técnicos, tá? Porque ele assegura a idoneidade por ambas as partes. Mas nem sempre a gente tem um assistente técnico disponível. Mas o depoimento em si, ele tem que ser transcrito e assinado por quem fez o depoimento. Até na nossa área, isso acontece de maneira mais rara. Mas quando a gente pensa no ambiente criminal, aí isso daqui acontece muito. E aqui é uma figura bem estranha. O nome parece bem estranho, né? Provas emprestadas. Então, prova emprestada também é risco. Então, onde couber, deve o perito apelar para a informação de pessoas alheias ao processo, mas ligadas por transações com a empresa ou instituição. Então, por exemplo, pedido de confirmação de saldos a fornecedores. Vocês ainda não estão tendo perícia não, auditoria, né? Vocês vão ver procedimentos semelhantes a esse, que a coleta, eles não chamam de prova emprestada, porque prova é elemento judicial, mas é comum a auditoria também recorrer a terceiros que são alheias à atividade sobre transações com aquela empresa. Na auditoria, vocês vão escutar pela circularização. A gente manda uma carta para uma determinada empresa, uma determinada pessoa e confirma. Olha, o saldo que esse cliente tem com vocês é de tantos mil reais? Isso é uma chamada prova emprestada. Então, eu posso perguntar a terceiros, posso ir em banco, fazer pergunta. Banco é um pouquinho mais delicado por causa de quebra de sigilo bancário. Mas eu posso ir a fornecedores, posso ir a clientes, posso ir a empregados, fazer perguntas sobre as transações relacionadas com aquela empresa que está sendo periciada. Isso é chamado de prova emprestada.
Professor, Diga. essas provas emprestadas, elas também têm, no caso, elas também têm que estar reconhecidas por escrito e assinado por quem, no caso, está... Vai falar um pouquinho dos cuidados com a prova emprestada. Já vamos chegar nesses pontos. Declarações. Então, quanto a dados a serem requeridos, o perito pode pedir à empresa que está sobre o seu exame uma carta de administração que declare os elementos exibidos eram exclusivos que existiam, eram os fatos reais que existiam. Isso até é uma coisa que a gente percebe que os contadores comem bola, principalmente de escritório. Mas é extremamente importante que contadores, quando vão fechar balanço, peçam carta da administração, carta de responsabilidade da administração, para assegurar que tudo aquilo que foi analisado ou escriturado, no caso do contador, foi realmente o que aconteceu naquele período. Então, o perito também pode utilizar da carta de administração para que ele consiga atestar que aquele livro é verídico, sob pena do administrador ser enquadrado por falsidade ideológica. E o preço? Esse é o que a gente tem que tomar mais cuidado. O preço tem que ser compatível com a qualidade e quantidade do trabalho a ser executado. Então, perito, graças a Deus, é uma área que não tem tanto esse problema. Perito não pode ficar leiloando o trabalho. Como assim, professor? Leiloando o trabalho? Ficar jogando preços baixos, porque, primeiro, ele não tem concorrentes diretos. Então, o juiz ele não coloca 2 peritos para poder escolher o mais barato, não. Ele sempre coloca primeiro aquele que ele tenha confiança, e o preço atribuído por esse perito tem que ser um valor que garanta que o trabalho dele saia com qualidade e de acordo com a quantidade de trabalho que ele vai executar. Por isso que os honorários hoje de tabela mais baixo que a gente tem é R$ 420 pela APPAR, Associação dos Peritos aqui do Paraná. Se for pelo Sincontiva, já vai para 530, se não me falha a memória. Isso para cada hora de trabalho. Justamente para que o perito não saia leiloando o trabalho. Professor, pode acontecer de você jogar um preço muito alto e o juiz não aceitar? O juiz ele nunca vai falar se ele aceita ou não. Quem vai poder se manifestar é as partes. E eles sempre vão se manifestar falando que está caro. Sempre. Na verdade, eu vejo isso. É um tema até interessante para pesquisa. Eu vejo isso até como uma estratégia processual. Tem advogados que têm o hábito de ficar questionando perito atrás de perito para ganhar tempo. Às vezes o trabalho está num valor condizente, está tudo ok para ser realizado, mas eles têm o hábito de ficar postergando, falando que os honorários estão demasiados como estratégia processual. Claro, tem honorário que acaba ficando alto, mas é muito raro o perito que sai jogando o valor lá em cima. O que acontece é que, conforme a gente vai pegando o jeito, a gente vai colocando uma margenzinha acima para poder reduzir quando acontece esses questionamentos. Mas vai chegar um limite onde o juiz vai se cansar, vai ver que é medida protelatória. O que ele faz daí?
Aí ele pode... Fugiu o termo. Não é homologar. Arbitrar. Ele pode arbitrar um valor. Geralmente passa 2 peritos e ele percebe que a estratégia continua a mesma, ele vai e arbitra um valor parecido com os valores anteriores. Não sei se eu respondi, Kathleen. Sim, professor. Então, é preciso que o perito adote todas as medidas possíveis de precaução para garantir que o trabalho dele saia a contento e não venha a prejudicar terceiros e, consequentemente, não vá ser responsabilizado por omissão ou por falta de informação, por falsidade de informação, onde ele vai ser enquadrado nas penalidades aplicáveis ao trabalho do perito. Então, um trabalho pericial sempre vai ter risco, mas assim como todo trabalho de risco, quando adotado as cautelas necessárias, a gente consegue minimizar esse risco. E esses são os principais pontos que a gente acaba encontrando realmente no dia a dia. Aí, falando desses limites e do risco da prova emprestada, dados fornecidos por terceiros, mas relevantes como provas, devem ser acolhidos com restrição, ou até mesmo não aceito pelo perito. Isso quando se tratar de trabalho que, não tendo sido de lavra do perito, então, como indagação, possa influir na sua opinião. Como assim, professor? E a Júlia perguntou se ele precisa assinar, né, Júlia? Se ele precisa fazer uma atestado de veracidade. Isso. Sim. Sim. Então, fiz uma determinada coleta de dado por meio de indagação. Vou seguir aquele rito que eu comentei. Vou transcrever, vou passar para a leitura dessa pessoa que for questionada e ela vai atestar se aquela informação é verídica. Ou fiz a coleta por meio até de carta, apesar que carta ela já fica prejudicial, já fica prejudicada. Que é aí é o exemplo até que eu falei da auditoria utilizada em circularização. A gente manda o documento, ele responde devidamente assinado. Então, tanto na auditoria quanto na perícia, quando ocorre a prova emprestada, ela tem que vir assinada para testar a legalidade daquela informação. Vale para as duas áreas, tá, gente? Não é só para a perícia. Só que para a perícia ela é mais arriscada do que para a auditoria. Então, em suma, o perito não deve tomar sua opinião que foi fruto de informação dado ou tarefa de terceiro. Por isso que eu falo que a carta ela é um perigo enorme. Mas apenas com restrições, procurar em tais elementos um subsídio a ser aceito com toda relatividade e sobre qual não deve afirmar. Professor, então a prova emprestada na perícia, que veio, por exemplo, por uma carta enviada por um fornecedor, eu vou desconsiderar? Não. Não vou utilizar somente ela como prova. Ela vai servir como o quê? Vamos falar assim, vai ser um dedo duro, né? Ela vai ajudar com que a gente faça o levantamento sobre aqueles fatos que ele está apontando, desde que seja relevante para o processo, né? Então, eu não dependo, não posso depender somente da prova emprestada, ela é arriscada.
Então, deve merecer recusa como prova todo e qualquer elemento derivado de método de amostragem. Pra vocês verem uma grande diferença da auditoria e da perícia. Perito não usa em nenhum dos seus processos amostragem. Por quê? O que é amostragem, gente? Eu faço uma vistoria completa quando eu tenho uma amostragem? Não, né? Se eu não faço uma verificação completa, eu não posso utilizar como prova. Vai ser suscetível a erro. Então, ainda que fornecido por terceiros que tenham conceito firmado como profissional de qualidade. Então, mesmo que seja um profissional que tenha sua relevância no mercado, todo material coletado ou obtido por amostragem deve ser desprezado pela auditoria como prova. Pode até utilizar como indício para que faça novos levantamentos, mas não coloco como prova no meu parecer ou no meu laudo. Então, a probabilidade é um critério fundamentado que merece restrições, embora aceito em muitos casos, que é o caso da auditoria, então, mas sempre duvidoso como elemento de prova, em que só a certeza deve interessar. Então, eu não posso pegar dentro de um conjunto de notas, algumas notas para fazer a verificação. Porque eu vou estar suscetível a erro, não vou ter a certeza plena. Não sei se deu para compreender essa ideia da amostragem. Esse é um dos pontos que a gente mais diverge da auditoria. A auditoria, eles têm como ferramenta válida a amostragem. Então, dentro das contas contábeis, eu vou levantar aquelas que têm um valor maior para fazer a verificação. O perito não pode fazer isso. O perito ele tem que fazer uma análise completa. Então, falando aqui dessas provas de terceiro, os cuidados que a gente tem com o material coletado por terceiros é sempre na idoneidade desse terceiro, de como é fornecida a informação e, principalmente, a técnica que possa ser utilizada como fonte dessa informação. E, sempre que possível, a gente tenta evitar prova emprestada. A gente sempre tenta constituir as nossas provas durante o processo pericial. Todo esse trabalho para responder essas figurinhas aqui, que são bem relevantes e que podem determinar se o trabalho vai ser curto, vai ser longo, ou se pode determinar se o perito está atento ou não, porque vai ter alguns quesitos que vão ser pertinentes, vão estar ali de acordo com o objeto da perícia, vai ter pergunta para bagunçar o coreto, como fala, que vão estar ali no meio para atrapalhar. Então, o que são quesitos? Primeiro, a gente fala por quesitos básicos. Pode-se entender por quesito básico os quesitos formulados, seja pelo juiz, seja pelas partes, antes dos inícios dos trabalhos, ou antes do início das diligências. Ou seja, antes do desenvolvimento da produção de prova pericial e entrega da peça técnica. Então, professor, quesitos básicos
são aqueles quesitos apresentados até 15 dias após o deferimento da perícia, esse mesmo. Então, as partes têm dúvidas sobre uma determinada matéria e solicitam uma perícia ao juiz, ou o próprio juiz sente dúvida em uma determinada matéria e defere a prova pericial. O juiz pode, não necessariamente ele apresenta os seus quesitos, e as partes também podem apresentar dentro de 15 dias quesitos. Todos esses conjuntos de quesitos apresentados antes do processo pericial são denominados quesitos básicos. Então, são perguntas de natureza técnica ou científica, naturalmente relacionada aos pontos convertidos fixados pelo magistrado ou pelo tribunal arbitral, que devem ser objeto de resposta do perito. Então, tem aquela discussão, surgem as determinadas dúvidas, vão se traduzir nos quesitos. Então, são, em geral, apreciadas pelo juiz ou pelo tribunal arbitral, a fim que as partes façam perguntas impertinentes, que sejam fora do âmbito da lide, da disputa, ou de pontos controvertidos fixados, bem como que gerem diligências desnecessárias ou procrastinadoras. Lembra que eu falei do honorário? O advogado, às vezes, usa a estratégia de ficar questionando o honorário. Não é porque ele quer baixar o preço, é porque ele quer fazer o processo perdurar. Quesito pode ter essa figura também. Então, pode ser que venham quesitos que não tenham relação nenhuma com a dúvida, ou que não ajudem em nada na solução da disputa judicial, e que tenham o objetivo somente de prolongar o trabalho. É comum também surgir esse tipo de quesito. Eles serão denominados quesitos impertinentes. E eles passam pelo crivo do juiz, onde o juiz vai falar que o quesito é impertinente, não faz alusão ao objeto de disputa, e aí o perito fica livre de pesquisar sobre esse quesito. Mas ele não vai precisar responder? Vai. Como assim? Agora não entendi. Se é um quesito impertinente, por que o perito vai responder? O perito ele tem que responder todos os quesitos que lhe foram apresentados, inclusive os impertinentes, indicando que o magistrado determinou aquele quesito como impertinente. Então, aqui surgem duas categorias de quesitos. Os quesitos pertinentes, então esses são dignos de resposta, e os impertinentes, onde a gente só faz uma menção na resposta que ele foi considerado impertinente pelo juízo. Os primeiros têm por objetivo esclarecer as questões patrimoniais vinculadas aos pontos controvertidos fixados, então, relacionado à disputa judicial proposta, e os impertinentes abordam geralmente aspectos não relacionados com o que está sendo debatido nos autos, então são alheios à informação controversa, ou são perguntas que buscam opinião do perito fora da competência que lhe é devida. Professor, então o perito não põe opinião, apesar que a gente fala que o laudo é uma opinião,
Não, a gente não opina. A gente responde através de métodos técnicos científicos. Então, se vem uma pergunta onde questiona o perito se a vida social do sócio A interfere no desempenho empresarial. Vai estar carregado de juízo uma resposta dessa, né? Juízo de valor. Não podemos responder. Está fora da atribuição do perito. A gente não tem condições técnicas científicas para opinar sobre a vida pessoal de alguém. Então, na primeira categoria, enquadram-se aquelas pertinentes ao objeto da perícia. Na segunda, aquelas indeferidas pelo magistrado. E a gente pode ainda separar uma terceira categoria, que são aquelas indagações dúbias, mas que permitem mais de uma resposta técnica. E agora? A gente responde, não responde? Nossa, uma pergunta que possa levar a duas respostas. A gente responde indicando que aquela pergunta está prejudicada justamente pela dubiedade dela, da possibilidade de mais de uma resposta válida. Aí a gente tem que justificar por que das duas respostas válidas, né? Mas independente dessas categorias, todos os quesitos formulados deverão ser respondidos. Todos. Pertinentes, impertinentes ou indagações dúbias. Todavia, devem ser oferecidas respostas adequadas a cada uma dessas categorias. Então, vamos trabalhar alguns quesitos para vocês irem se adaptando. Lembrando, não existe forma padrão de quesito. Até em alguns livros a gente encontra modelos de quesitos possíveis de serem utilizados. Mas vai da expertise de cada profissional na elaboração em relação ao objeto da perícia. Então, os quesitos a seguir apresentados são comumente oferecidos pelo advogado das partes, não necessariamente com o texto que se adota, mas com conteúdos parecidos. Então, vamos ver a primeira. Os livros empresariais da autora estão revestidos das formalidades legais, extrínsecas e intrínsecas, a modo de merecer fé do juízo? Será que esse quesito posso classificar ele como um quesito pertinente? A gente está tratando alguma situação onde envolva os livros empresariais. Perfeitamente pertinente. Por quê? Um livro, para ser aceito, ele tem que ser revestido das formalidades extrínsecas e extrínsecas. A gente vai ter que fazer a verificação se ele segue o padrão aceito pela legislação comercial. Então, um exemplo de resposta sim. Posso responder só sim? Isso é válido para qualquer quesito. Posso responder sim, não? Como um profissional com conhecimento técnico-científico, posso oferecer resposta sem justificativa? Jamais. Sempre devidamente justificado. Então, sim, os livros empresariais compulsados pela perícia no período do objeto da lide foram aqueles especificados no anexo, então a gente coloca eles em anexo,
Os mesmos contêm as formalidades legais extrínsecas e extrínsecas, sendo, portanto, merecedoras de fé em juízo. Perfeito. Está respondido. E um quesito pertinente. Então, o quesito indagava sobre livro, sem especificar o período, já a resposta certifica positivamente os livros objeto da lide. É mesmo, né? Ele não colocou o período. Quem que tem que se atentar a isso também? Vem lá das primeiras aulas, a limitação da perícia, né? A gente tem que se atentar ao objeto de disputa. Então, se a gente está falando de um processo onde envolva os livros 2010 a 2015, a gente analisa esses. Então, já a resposta certifica positivamente os livros do período da lide. Isso porque interessa a perícia, mesmo porque esses eventuais livros, fora desse período, não contivessem as chamadas formalidades legais, não tem condão em prejudicar a resposta. Ou seja, está fora do objeto da perícia, pouco me importa se o livro estava regular ou não. Eu, como perito, me atento ao objeto da perícia. Então, também poderia ser oferecida resposta negativa, ou então mesmo uma resposta mista, onde a gente falasse, os anos de 2010 a 2014 estavam revestidos das legalidades previstas, porém o ano de 2015 não estava por esse motivo. Então, a gente pode oferecer esse tipo de resposta entre 3 possíveis respostas, né? Então, esse, portanto, é um exemplo de quesito pertinente que geralmente passa pelo deferimento do juiz. Então, como o magistrado e as partes podem formular quesitos, é usual o perito deparar com quesitos deferidos envolvendo a mesma questão técnica. Nossa, então pode ser que eu encontre 2 quesitos perguntando a mesma coisa? Sim, ou até 3. De repente, as partes e o juiz perguntam a mesma coisa. Então, tendo essa característica, a gente pode indicar a resposta anterior como a resposta desse quesito. Então, oferece a resposta ao quesito primeiramente proposto, então, por exemplo, da autora, e no quesito oferecido pela ré, com o mesmo conteúdo, a gente pode oferecer resposta com esse padrão. Presente quesito aborda o mesmo conteúdo do quesito número tal, da série da autora, e por isso a perícia pede vênia para se reportar a resposta oferecida àquele quesito. Pronto, está indicado, a resposta está lá no quesito anterior. E alguns quesitos, embora pertinente, poderão ter sua resposta prejudicada em face da constatação da perícia. Então, quesito, qual o percentual do lucro admitido ou praticado no mercado de produtos químicos cipados? Não tem material para responder. Produtos químicos praticados pelo mercado da empresa, eu consigo verificar. Então, eu faço uma resposta nesses moldes. Prejudicada a resposta ao presente quesito, visto que os preços dos produtos objeto da lide à época dos fatos não eram cipados. A requerente apenas encaminhava ao Conselho Interministerial de Preços, CIP, as listas com os preços que iria praticar, como pode ser observado nos documentos número tal. Então, se eu não tenho... Nossa, professor, essa linguagem é muito difícil, meu Deus do céu. Bem-vindo ao mundo do juridiquês. Meu Deus do céu, não estou entendendo nada, professor. Mas aqui, essa parte dos cipados, nem se preocupem, mas aqui a ideia é indicar para vocês, olha, eu posso responder
que eu tenho uma resposta que está prejudicada por falta de informações suficientes para responder ela. Então, a ideia aqui não é que vocês aprendam exatamente os termos, mas sim a menção em relação aos tipos de resposta. Então, um exemplo aqui, uma resposta pertinente, onde a gente vai responder que, de acordo com as pesquisas que a gente fez, a gente chegou naquela constatação. A gente pode responder perguntas onde já foram oferecidas respostas a perguntas iguais. Então, a gente fala, olha, a resposta do quesito se encontra-se de maneira semelhante ou igual nos quesitos número tal, feita pela autora, ou pela ré, ou pelo magistrado. Então, a gente pede vênia, pede licença para usar a mesma resposta. Ou eu falo, não, ó, nessa pergunta eu tenho a resposta prejudicada devido a uma falta de informação, algo que não foi possível verificar documentalmente ou por qualquer técnica aplicável. E aqui é um dos quesitos mais legais, que eu acho. A parte mais legal é quesito impertinente. E na categoria de quesitos indeferidos, a resposta deve ser sempre como a que eu coloquei a seguir. Prejudicada a resposta ao presente quesito, pois o mesmo foi indeferido pelo excelentíssimo juiz, conforme despacho nas folhas tal. Pronto, só falo que o quesito é impertinente, foi indeferido pelo juízo. Então, sempre quando eu tiver quesito indeferido, não é que eu não vou precisar responder. No meu laudo, eu vou ter que constar todos os quesitos, inclusive eles. Porém, a resposta ofertada é só que ele foi indeferido. Apenas isso. E já na categoria quesitos dúbios, ou que permite mais de uma resposta, a melhor técnica de resposta é oferecer o conteúdo da forma utilizando uma condicional se. Como assim uma condicional se? Não entendi. Agora eu... Condicional se. Isso até lembra a fórmula C do Excel, né? Se acontecer algo, faça isso. Ou se não, faça isso. Então, a gente utiliza a condicional para indicar uma possível resposta. Então, a utilização do texto na forma condicional evita que o perito seja acusado de estar oferecendo resposta tendenciosa ou de estar prejulgando a matéria objeto da lide sem prejuízo de buscar orientação junto ao magistrado. Então, essa categoria de quesito denuncia quase sempre alguém com bastante conhecimento na formulação de quesito. Então, a qual deve ser respeitada, todavia, não deve o perito deixar cair nessa sedução da pergunta. Então, quando vocês pegam assistentes técnicos que têm muita experiência, você vai conseguir verificar isso através dos quesitos dúbios, que permitam respostas que levem ao favorecimento dos clientes dele. Então, já é gente que tem vivência na área. Aí a gente tem que triplicar o cuidado, que já tem que ser grande, na hora de fazer as respostas. Justamente para não deixar brecha para depois esse assistente técnico
tentar impugnar o trabalho do perito. O que acontece. Então, deve explorar ao máximo a resposta com o seu conhecimento técnico amplo, oferecendo ao magistrado todas as nuances envolvidas na questão que foi ofertada. Viram como se torna algo perigoso? Que sua inteligência e conhecimento permitam ofertar, então, como resposta. Então, o magistrado daí vai competir, vai ter a competência de decidir qual das possibilidades ele vai aceitar como a verdade em relação ao fato. Então, um exemplo aqui. Faça as respostas oferecidas aos quesitos anteriores. Pede-se ao senhor perito e assistentes técnicos que informe se é ou não procedente o auto de infração objeto da lide. Prejudicada a resposta ao presente quesito, pois o indagado volte mérito. Matéria exclusiva de competência do juízo, fora, portanto, da função legal da perícia. Opa, como ele está tentando conduzir uma resposta que o perito não pode ofertar. Ou a matéria fática observada pela perícia está disponível nas respostas dos quesitos anteriores e permitirá ao meritíssimo juiz decidir sobre a procedência ou não dos autos de infração objeto da lide. Então, a gente tem que tomar também cuidado com quesitos que envolvam a opinião do juiz. Pediu opinião, pediu se é fato ou não, se é aceitável ou não. Quem pode aceitar ou não algo é somente o juiz. Então, muito cuidado deve ser dispensado aos quesitos que são introduzidos com o texto do tipo não é verdade que, ou é verdade que, algo que leve à busca de uma opinião. Esse texto introdutório vem carregado de intenção subliminar de provocar uma assertiva positiva, ou negativa, né, dependendo do que ele quer, aqui nem sempre é a verdade dos fatos da disputa. E vocês acham que as partes podem fazer isso? Pode. Isso que é o perigoso. As partes podem e fazem. Então, portanto, uma resposta plenamente correta pressupõe a leitura competente dos quesitos formulados. Então, muito cuidado. Como civil, independente da categoria do juízo, do quesito, sempre é necessário ofertar uma resposta, mesmo que seja para trazer que o quesito foi indeferido, mesmo dizendo que não vai conseguir responder, mas nenhuma pergunta fica sem resposta. Aí outra situação que eu comentei ali atrás, é inadmissível respostas do tipo sim ou não. Sempre tem que ser devidamente justificadas. Todavia, tanto as respostas positivas quanto as negativas serão sempre circunstanciadas. Ou seja, a gente sempre oferece uma razão técnica para falar que sim, ou sempre oferece uma razão técnica, uma resposta técnica para responder que não. E é extremamente importante que as respostas não sejam longas demais. Como assim, professor? Perito tem que ser objetivo, sucinto e claro.
Ah, professor, então, oferecer respostas muito longas, o juiz não vai ficar muito satisfeito? Não. O juiz quer resposta, vamos falar assim, que vá direto ao ponto da dúvida. Até porque respostas muito longas correm risco do leitor se perder na leitura, né? Nossa, isso é uma boa situação que eu comento também para artigo, tá? Então, os extremos também, ou seja, respostas telegráficas ou muito extensas, devem ser excluídas, devem ser abolidas das práticas periciais. Então, texto, como tem que ser escrito? Preciso, conciso, claro, é o recomendado. Inclusive, tem juiz que já coloca no ato do deferimento da perícia para seguir o padrão de, como que eu posso dizer, de que as respostas sejam as mais breves, sucintas e claras possíveis. Porque, infelizmente, tem perito que gosta de ser prolixo, né? Então, o texto utilizado na elaboração do laudo, inclusive algumas técnicas de como responder bem os quesitos, como é natural, referem-se ao estilo e domínio da língua portuguesa. Ah, professor, mas e os termos contábeis? A gente pode usar eles? De preferência, não. Como assim? Não. Somente se eles forem extremamente necessários. Se for possível explicar o termo como se estiver falando para um leigo, melhor. Até porque juiz não é um profissional da área contábil, então a gente não pode tratar ele como se ele tivesse conhecimento contábil para entender os termos contábeis. Então, essa figura do domínio da língua é extremamente importante. Independente disso, o perito deve sempre levar em consideração que os leitores que se destinam ao laudo não são esses profissionais, né? Não são oriundos da área contábil. Então, a gente tem que levar em consideração quem é o leitor e escrever para eles. Então por isso que vem muito carregado de juridiquês, professor? Um pouco é. Eles têm um modo deles de escrever e de ler as coisas, né? Mas também não precisa ser tão carregado no juridiquês. E o laudo, claro, a gente vai ver mais à frente, principalmente em como se estrutura o laudo. O laudo é a peça principal da contabilidade, da perícia contábil, né? E, consequentemente, ela tem que ter uma estrutura já definida pela normativa contábil, pela própria normativa do Código do Processo Civil, e, então, vem revestido de todo um rigor técnico. Mas isso fica para temas das próximas aulas. E, claro, como eu deixei vocês aproveitarem bem o carnaval, não será o único trabalho que vocês têm a resposta do juízo. Deixa eu pegar outro trabalhinho. Ah, professor, vai dar 2 trabalhos? É 2 curtinhos, mas é. Uma outra, eu acabei. Peraí, deixa eu compartilhar de volta. Então, a segunda atividade que vocês vão ter é essa. Então, vocês têm uma controvérsia, uma disputa, então, onde vocês
são indicados como peritos assistentes dos ecologistas, e vocês, com base na disputa e na falta de clareza da informação do balanço patrimonial, vão elaborar quesitos que tentem favorecer a figura do ecologista, de uma das partes. Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Questões? Professor, Não explica entendi, pouquinho professor. O melhor. que é para fazer mesmo? Ó, vocês têm uma controvérsia, certo? É uma disputa entre ecologista e, vamos falar assim, uma empresa exploradora. E um ecossistema. E vocês se deparam com falta de clareza nas informações do balanço patrimonial. Então, faz com que o juiz determinasse uma perícia contábil para apuração de possíveis ações que a empresa está tomando para eliminar ou minimizar prováveis agressões contra o meio ambiente. Como vocês vão fazer ou levar perguntas ao assistente não, ao perito nomeado, para que ele aponte que no balanço da empresa não existe essa busca? Algo como vai exigir um pouquinho já de conhecimento contábil também, né? Então, será que foram feitas algumas provisões para passivos, para contingências ambientais? Existem gastos direcionados à reestruturação do ecossistema, ou ao reestabelecimento do ecossistema? Já dei duas possíveis perguntas aí. Então, vocês vão elaborar alguns quesitos. Vou colocar aqui pelo menos 4 quesitos relacionados a essa disputa. Lembrando, vocês estão contratados pelos ecologistas, não pela empresa. Tá bom? Júlio, você ia comentar alguma coisa? Guilherme, fica mais Pode claro? falar, professor. Ficou mais claro. É para fazer 10 perguntas que apontem que o balanço patrimonial está furado. Não que está furado. Veja que a disputa ali é que os ecologistas estão falando que a empresa não está cuidando do meio ambiente. E a empresa está falando que está. Então, vocês têm que tentar trazer perguntas que levaria o perito a responder se existe informação contábil para relatar esse combate não, né? Combate dá a impressão que a gente quer matar o meio ambiente, para reequilibrar esse meio ambiente. Não precisa pensar Distorcer a acusação. Hã? Distorcer a acusação seria o correto? É, mais ou menos isso. Seria uma Entendi. figura de quesito do autor. Então, vocês querem indicar que no balanço, perguntas que levariam o perito a indicar que no balanço aquela empresa não está fazendo nada para preservar o ecossistema. Só que não é para vocês pensarem em resposta, tá? É só para pensar em perguntas que levariam o perito a buscar informação no balanço se está sendo investido nesse meio ambiente ou não. Ficou mais claro?
mais ou menos? Eu vou ter que pesquisar sobre a contabilidade ambiental, professor? Um pouquinho. Obrigada. Não é muito. Balanço na contabilidade ambiental vocês já vão conseguir. Mas é uma figura que a gente tem que conhecer, né? Preciso conhecer de balanço, de contabilidade ambiental, se eu for me envolver num processo desse. Mas lembrando, nada de resposta, tá? É só as perguntas. Tá bom? Para quando que é esses trabalhos, professor? Para a semana que vem. Lembrando, só 4 quesitos aqui já tá bom. Dúvidas? Perguntas? Questões? Quesitos? Qual é a outra atividade, professor? É a do AVA, daí? Você falou que ia passar. Ainda não coloquei, eu vou colocar essas duas. A outra é só para vocês fazerem a recusa daquela nomeação. A recusa é um textinho de 2 parágrafos, cada um com 2 ou 3 linhas, matou a atividade. Tá no AVA? Não, vou colocar agora. Ah, tá. Tudo para semana que vem, os dois. Certo? Uhum. Ah, beleza. Não vai dar 2 folhas para responder. Uhum. Bem curtinho. Essa segunda dos quesitos vai exigir mais o pensamento de vocês. A resposta vai ser curtinha. Ali vai ser 4 perguntinhas de 2 linhas, no máximo 3 linhas ali que vocês vão fazer. Só que o que vai dar um pouquinho de nó na cabeça de vocês é que pergunta que eu faço. Que é o que a Naida falou ali. Puxa, vou ter que pesquisar de contabilidade ambiental? Vou ter que buscar algo que consiga me remeter a essas perguntas. Beleza, gente? Beleza, professor. Então, tá. Então, nos vemos semana que vem, né? Aí, no presencial, na terça-feira, certo? Acho que sim. Tranquilo. Tudo é certo, né? Se o mundo até lá não acabar com essas... Não, professor, no meu caso é um pouquinho mais complicado. Eu fiz uma cirurgia domingo, daí eu tô de atestado 15 dias, não sei se eu vou poder... Domingo agora vai fazer uma semana. Se eu estiver bem, como eu vou de condução, eu vou. Mas se eu não estiver legal ainda, daí eu vou postar o atestado lá daí. Não, tranquilo. Eu pensei também porque era por causa do negócio da Ucrânia, que tá todo mundo se ameaçando com bomba nuclear agora. Não. Para o mundo acabar até semana que vem, né? Tudo bem. Espero que não. Então tá, gente. Então, bom descanso para vocês. A gente se encontra terça-feira, tá bom? Falou, professor. Obrigada. Beleza, professor. Boa Obrigada. noite, professor. Boa noite. Tchau, tchau para vocês. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Maria. Boa noite, professor. Tchau, tchau, professor. Boa noite. Professor, eu tenho mais uma pergunta, só que das outras matérias. Tem mais alguma atividade para semana que vem? Tem uma que eu entreguei em sala, lembra? Me lembro. Não é que eu entreguei em sala, eu postei no AVA porque minha impressora, eu não consegui imprimir. Ah, tá no AVA? É perícia 1 ou 2? Não. Acho que está em rotinas 1. É um. Não é perícia, né? Rotinas. Eu vi é rotinas 1, que é do ISS. Professor, só aproveitando dessa atividade, eu não sei se é igual a minha deles, mas então, eu tô com uma dúvida só se eu já terminei. Só que antes de postar, eu tô com uma dúvida se lá tem uma questão que fala Santa Felicidade, o ISS é 5% e em outro município é 3%. Aí, para mim fazer aquela continha que eu te mandei, eu uso da onde está sendo feito, né? No caso, os 3%. Isso? Não Ficou lembro. confuso? Ai, fica confuso. Não, eu entendi, mas eu não lembro de cabeça. O que você vai ter que prestar atenção é o local da prestação do serviço. Isso, é isso que eu quero saber. Eu uso da onde está sendo prestado o serviço, né?
Não É. tipo assim, eu contratei de Curitiba é 5%, mas em Pinhais está sendo feito e o ISS é 3%. Eu uso de Pinhais, é isso, né? Isso porque ele se enquadra lá no artigo 3º. Então, eu cheguei a ler, mas eu falei, ai, gente, será que eu não. Daí eu falei, será que eu tô entendendo certo? Daí eu fiquei com dúvida. É isso mesmo. Como o serviço está enquadrado lá no artigo 3º da 116, ele é devido no local da prestação. Então, por mais que a minha empresa fique no município de 5, eu vou recolher em Pinhais, que é 3%. É Pinhais que eu coloquei? Não lembro. Você colocou Pinhais e também colocou Campo Largo. Colocou 2 atividades assim. Daí vai ser no local da prestação de serviço, onde o imposto é menor. Tá Mas bom. tudo vai de acordo com o enquadramento do artigo 3º. Perfeito. Ah, então fiz certo, tô feliz. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Diga lá, Júlio, continue. Não, acho que era isso mesmo. Mas tem várias pastinhas lá de material de estudo. Eu achei que ficou muito confuso esse negócio da... Também. ISS, né? Está na pastinha da aula de ISS, substituição tributária. Acho que está na aula 4. E tá escrito exercícios de fixação. É verdade. Tem uma pastinha também, exercício de fixação. Oxe, não apareceu para mim. Material de estudo, gravação da aula, material de estudo, material complementar só. Tá dentro de alguma dessas pastas, mas o nome do arquivo é exercício de fixação. Ah, beleza. Deve estar mais... Ai, professor, tá muito ruim, assim, essas pastas. Ficou muito ruim lá esse semestre. A gente se perde muito. Eu perdi um tempão procurando. Se vocês acham que vocês se perdem, imagine pra gente que já aparece todas as 22 semanas. A gente tem que tomar cuidado para agora não estar postando numa semana errada, tá? Nossa, horrível, horrível, horrível. Professor, eu acho que... Eu não sei se você consegue editar o arquivo, mas será que o pessoal não vai esquecer daquela parte do ISS fixo? Porque não está no trabalho, né? E o professor pediu no final da aula para a gente fazer um resumo sobre o que é o ISS fixo. É verdade. Eu consigo, eu vou editar lá. Beleza? Obrigada, professor. Boa noite. De nada, boa Obrigado, noite. professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Cláudio.